A categoria Classic Physique é considerada a categoria do momento, é a categoria mais aclamada, a categoria que leva o público ao delírio. Porém, através dessa atualização de semi-relaxado do nosso mano Ruff Diesel, ele acabou expondo um problema gigantesco que a categoria Classic tem e que através das suas regras, ela segura demais aí o potencial genético dos seus atletas, dos atletas que competem lá, e isso acaba inviabilizando que os atletas possam apresentar aquilo que tem de melhor devido às regras impostas pela categoria. Então, nesse vídeo eu quero falar sobre isso com vocês, quero fazer aqui algumas comparações e ainda falaremos sobre Leandro Pérez, um dos principais atletas aí do Brasil que vai enfrentar o Gudivito. Vamos comentar se ele tem condições de bater a máquina russa ou não, tá galera? Então convido você a assistir até o final e raciocinar se a Classic Physique deveria mudar ou não através dessa exposição que o Ruff Diesel trouxe aqui, beleza? Então deixa aquele like aí que é importante, mas se inscreve aí no nosso canal pra gente bater a meta de 110 mil aqui no YouTube e claro, né, lembrar pra vocês, todo início de vídeo é o momento de te lembrar de usar o cupom IK, que é o cupom mais fácil de usar e o mais fácil para você compartilhar. Vai ganhar desconto, vai ganhar cashback lá na Growth e ainda vai fortalecer demais com o Igão, tá galera? Obrigado aí a todo mundo e também o cupom IK disponível aqui, ó, na Metamorfose Brasil para você garantir uma peita como essa aqui, ó, que vai te proteger do sol, vai deixar você bem vestido e principalmente pagando barato, que é o que mais importa. Então, meus patrocinadores estão na descrição, você vai passar lá e vai utilizar o cupom IK, que é o mais fácil de usar e o mais fácil para você compartilhar. Tamo junto demais, rapaziada, e vamos começar por aqui. Porque antes de falar sobre o que o Ruff expôs da Classic Physique, eu tenho duas coisas pra te perguntar. Primeira coisa, cara, você acha que o Menegatti tá parecendo ou não aqui o Richard Bombado? Cara, eu tô assistindo essa série aqui, inclusive publiquei aqui na minha comunidade no YouTube, né? Muita gente gostou dessa série e um seguidor mandou: Igão, ó, olha essa foto do Menegatti, o bichão tá parecendo o Richard trembolizado com 30 quilos a mais, cara. Fiz essa montagem aqui, postei no Instagram, comenta aqui se tá parecido ou não. E outra coisa que eu queria perguntar pra vocês é sobre o Felipe Franco, cara, que conseguiu aí a nacionalidade italiana, se eu não me engano, né, cara? E agora ele vai conseguir entrar nos Estados Unidos e disse lá no Fábrica de Monstro que acredita que pode vencer o Olímpia, cara. Apesar da idade, o Franco tem um shape incrível e eu queria que você comentasse aqui se você acredita que o Franco ainda tem possibilidades de vencer o Mr. Olímpia, visto que ele tentou durante vários anos aí entrar lá nos Estados Unidos, não conseguiu por problemas que teve lá, porém parece que dessa vez ele vai conseguir entrar. Será que esse tempo aí que o Franco não conseguiu entrar foi suficiente para desenvolver a dorsal e equiparar o físico frente e costas? Ou vocês acham que o período do Franco passou e ele não tem mais condições de vencer a Men's Physique do Olímpia, hein, cara? Comenta aí tua opinião que eu quero muito saber de você, se você bota fé no Franco e se você também acha que o Menegatti tá parecendo o Richard Bombado com 30 quilos a mais trembolizado. E vamos pra cá pro principal problema aí da categoria Classic Physique, tá galera? O Ruff Diesel há algum tempo ele tem publicado essas imagens aqui do seu semi-relaxado. A mais impactante até então tinha sido publicada aí dia 12 de março, que foi essa daqui. Porém aqui a gente enxerga que o Ruff ainda precisava puxar um pouco mais na condição pra gente entender o quanto de massa ele conseguiu adicionar nesse shape. E o tempo foi passando e o Ruff Diesel acabou trazendo essa atualização aqui no dia de hoje. Se vocês repararem aqui, ó, são 6 horas atrás, datado aí a publicação do Ruff Diesel. E o que é que a gente consegue enxergar aqui, cara? A gente consegue enxergar um Ruff Diesel muito melhor do que em anos anteriores. E aí o que é que eu fiz? Eu fui atrás de um semi-relaxado de 2023, né? Visto que 2024 ele ficou afastado e a gente tem esse semi-relaxado aqui. E aí eu quero que você observe esses pontos aqui comigo, ó. Observa aqui o desenvolvimento de ombro, o desenvolvimento do peito e o desenvolvimento da dorsal. Observa toda essa região aqui e fala pra mim se o Ruff conseguiu ou não uma mudança brutal, cara. Olha o ombro dele como parece ter muito mais lateralização, parece ter adicionado bastante ombro aqui nessa porção lateral, o que acaba trazendo pra ele um pouco mais de largura. O peitoral, velho, eu acho que o peitoral do Ruff deu uma inflada considerável, tá? Considerável. Você percebe aqui, ó, por esse quebra-mola que tem, né, entre o tronco e o músculo do peitoral, que antes já tinha bom, mas agora parece que tá espetacular. E um detalhe que não tem como deixar passar é a dorsal, que aqui já tinha uma expansão legal, já ficava aí uma discrepância entre cintura escapular e pélvica, porém, nesse momento, essa diferença, né, cara, é muito maior, velho, é muito maior. Se a gente traçar as linhas aqui, ó, ombro a ombro, depois dorsal com dorsal, e aí a gente vem pra cinturinha do Ruff, é um V-taper que basicamente é perfeito, cara. E qual que é o problema? Além das pernas, né? Porque aqui também, na minha concepção, ele tem muito mais quadríceps e muito mais adutor agora também. Observa aqui, ó, esse adutorzinho meio tímido, que já era bom pra caramba. Agora observa esse adutorzaço que o Ruff Diesel consegue trazer aqui.
Isso evidencia pra gente que o problema que o Mike Sommerfeld enfrentava era o mesmo problema do Huff, que era o quê? Não tinha peso para apresentar o seu melhor shape. Ou seja, o Huff acaba expondo aqui o mesmo que o Mike expôs no ano passado, que o fator limitante que faz com que os atletas da Classic Physique não apresentem aquilo que tem de melhor é a regra de peso por altura, cara. É uma limitação muito grande, é uma corda que puxa o atleta para baixo e que acaba inviabilizando um show ainda mais impressionante. Aí a gente para pra pensar. Imagina o Ramon com 3, 4 quilos a mais, o Urs com 3, 4 quilos a mais, a diferença que daria. Basta a gente comparar como ficava Mike Sommerfeld até antes da mudança da regra, que ele conseguiu ganhar peso e altura, e o shape depois. O Mike tentava ficar ali no primeiro confronto. Conforme ele pôde adicionar o peso, o Mike voou, velho, parecia um foguete, botou massa pra caramba e conseguiu brigar nas primeiras posições do Olímpio. Por quê? Porque até então ele era puxado para baixo pela regra de peso e altura da Classic, que não deixava o Mike entregar um puta shape foda. E o Huff expõe esse mesmo detalhe, cara. O Huff, que até então ele brigava, sabe com o quê? Brigava com a altura. Ele tinha medo, ele já passou perrengue por chegar a uma altura menor e ter que baixar ainda mais o peso. Então o estresse que o Huff se submetia para chegar na pesagem, conseguir bater a altura, por conseguinte conseguir bater o peso, era muito grande, cara. E isso acabava fazendo com que o shape dele regredisse. Agora não, agora o Huff ele tem muito mais peso para adicionar e pelo que a gente vê aqui, pelo que a gente tem visto nas suas últimas atualizações, ele vai trazer um shape cabuloso, com um nível de transformação tão grande quanto o do Mike Sommerfeld e talvez até melhor. E isso expõe, cara, que a categoria Classic Physique, apesar de ainda ter dado uma melhorada com essa última alteração em peso por altura, ainda assim limita demais a genética. E é por isso que quem acompanha o bodybuilding há muitos anos como eu, é tão fã da categoria Open, cara, porque é uma categoria que não tem limitação. Você não tem regra de peso, de altura nem nada. Você tem que apresentar o seu melhor. E isso, infelizmente, a Classic não pode fazer, porque se a Classic continuar aumentando o peso, daqui a pouco os atletas vão estar compatíveis com outras categorias e talvez quebre ali a essência do que seria a Classic Physique. Mas definitivamente, cara, essa atualização do Huff e todas as outras que ele tem trazido deixa claro pra todo mundo que o Huff era um cara com puta potencial genético absurdo que acabava sendo puxado pra baixo por aquilo que a Classic tem como regra. O mesmo serve pro Menegatti, pro Mike Sommerfeld, e o mesmo serve pro Urs, que a gente vê que o Urs fica pronto muito cedo, mas tem que arrancar peso. O mesmo serve pro Ramon. Então fica claro pra todo mundo que apesar da categoria do momento, a categoria que faz todo mundo pirar, a categoria que todo mundo quer assistir nesse momento, a Classic Physique ainda pode ser considerada uma categoria que inviabiliza o desenvolvimento total do shape dos atletas, que limita o potencial genético e que infelizmente não permite com que os atletas entreguem aquilo que podem em cima do palco. E aí fica o questionamento, será que a Classic deveria mudar? Ou será que enxergando isso daí, os atletas deveriam migrar e ir para uma categoria Open? Talvez não apostar no volume extremo que se tem no momento, mas encaixar o shape da melhor maneira com que eles podem. A grande questão, galera, é que os atletas eles pensam em vencer. Então, quando eles enxergam o que a Open se tornou e o tamanho que eles precisam estar, talvez por não estarem dispostos a pagar aquele preço, eles não queiram mudar de categoria e prefiram ficar aqui se limitando na Classic Physique. Então assim, é uma parada que eu acho que abre muito precedente para discussão. Você tem a liberdade de deixar sua opinião aqui nos comentários e eu quero muito ver, tá? E antes da gente falar sobre essa foto enigmática, vamos falar sobre o nosso grande Leandro Pérez, cara, que tende a ser aí o principal adversário do nosso mano Good Vito, né, no Arnold Classic Brasil, que acontece, acho que não é esse final de semana, não, é o outro, né, cara? Eu acho que ou é esse ou é o outro. Mas assim, o Leandro Pérez fez essa publicação informando que estava 2 dias aí de praticamente zero carbo. O shape dele tá muito encaixado, a linha de cintura melhorou demais, a expansão do dorsal tá muito massa. O braço tá bom, em especial os bíceps aqui. Não sei se é questão de posicionamento do braço, não sei se ele consegue trazer o braço um pouco mais para dentro ou se existe uma simetria entre esses tríceps aqui, mas o braço tá ok. As pernas são cavalares, bons adutores, boa profundidade, separação nesse momento. Gostei, cara, gostei dessa atualização do Pérez. Olhando de agora, o Good Vito parece mais convincente, na minha opinião, né? Olhando atualização por atualização, eu acho que o Good Vito passa ali uma segurança de que seria mais fácil fazer uma aposta nele, se você fosse botar uma grana. Porém, a gente já entendeu que fisiculturismo é dia D e hora H. Se você não conseguir entregar o máximo que você pode lá no palco, não adianta estar melhor antes ou estar melhor depois, que não vai valer de porcaria nenhuma. Sendo assim, eu continuo confiando demais no trabalho desenvolvido pelo Leandro Pérez. Espero que ele consiga acertar demais e entregar o seu melhor. E assim, cara, eu já tô feliz, sabe por quê?
Porque o Gudivito definitivamente é um cara mais falado mundo afora do que o Pérez. E eu tenho certeza que o Pérez vai conseguir fazer um bom confronto com ele. Então, o Pérez conseguindo fazer um bom confronto com o Gudivito no Hardwood, mesmo que ele não vença, ele vai chegar pra mídia do mundo mostrando, cara, eu consegui chegar perto dele. Então, o meu futuro é um futuro de sucesso. Podem continuar de olho no meu nome. Então, isso vai ser uma sinalização bacana. Mas é aquela coisa, né? A gente tá vendo o desenrolar da preparação. Vamos esperar pra ver como é que esse monstro vai ficar em cima do palco. Porque evolução ele já trouxe muita melhoria das suas últimas participações pra cá. E agora é refinar e finalizar esse shape, conseguir apresentar o melhor em cima do palco pra fazer um confronto gigante e inesquecível com a máquina aí Gudivito. Fechou, galera? E pra finalizar, como eu prometi pra vocês, vocês estão vendo isso aqui? Quem é atento tá ligado que isso aqui são as fotos que foram coladas no espelho da casa do Kaique. E aqui a gente tem um enigma muito grande, cara. Que enigma é esse? Essas fotos aqui, acreditem vocês ou não, me fez ter a certeza que a dorsal do Kaique não vai ser um ponto fraco. Você vai entender o porquê que eu tô falando isso nos próximos dias. Porque eu não posso expor foto de privado pra vocês. Não posso pegar uma foto do Kaique e mostrar pra vocês. Mas eu consigo, através de argumentos baseados nessa imagem aqui, provar pra vocês que o Kaique tá muito confiante com as costas que ele vai trazer. Que o Kaique vai usar e abusar da sua dorsal em diversos momentos durante o confronto. E que isso é uma sinalização clara de que a dorsal dele não vai ser o grande problema. E que a dorsal do Kaique não vai ficar tão para trás como algumas pessoas imaginam que seja. Eu vou provar para vocês nos próximos dias, com mais algumas coisas que eu estou coletando para trazer para vocês, somado a essa imagem aqui. Você tem noção o que essa imagem aqui diz pra gente? Se você tiver noção, comenta aí. Quem acertar eu vou dar um coração e você já vai saber e você está pensando correto, o porquê essa imagem aqui responde que o Kaique Pro vai trazer uma dorsal equilibrada, que a dorsal não vai ser um ponto fraco e que ele não vai ser tão exposto como algumas pessoas imaginam que seja. Aguardem aí as cenas dos próximos capítulos aqui no canal, por isso se inscreve, compartilha, tamo junto demais rapaziada, boa janta pra vocês, bom fim de segunda-feira, aquele abraço e tchau!